Imagina a cena. A gente está em Amsterdã, num bar de marinheiros meio sombrio, chamado Mexico City. A névoa lá fora é densa. De repente, um estranho se aproxima. E a conversa que ele inicia, bom, ela está prestes a revelar toda a hipocrisia de uma vida inteira. É assim, sabe, que tudo começa. Com essa frase, o nosso narrador, Jean-Baptiste Clemens, nos puxa para dentro da teia dele. Parece só uma oferta de ajuda, um gesto educado. Mas com Clemens, a gente logo percebe que nada é tão simples quanto parece. Então ele começa a se apresentar, conta que antigamente era um advogado de muito sucesso em Paris. Agora ele tem uma vocação diferente. E ele descreve essa cidade, Amsterdã, com seus canais em círculos como se fosse o próprio inferno de Dante. E é ali, no centro de tudo, que ele nos espera. E aí que fica a grande pergunta, né? Como é que um homem que estava no topo da carreira em Paris vai parar nesse bar úmido se chamando de juiz penitente? Esse contraste gigantesco entre o passado glorioso e esse presente cheio de mistério é o que move toda a confissão dele. Pra gente entender essa queda, ele começa do início, claro, descrevendo como era a vida dele antes. Uma vida que, por fora, parecia perfeita, construída, supostamente, em cima de atos nobres e uma moralidade impecável. E a lista é longa, viu? Ele defendia as causas nobres, ajudava quem precisava, era a imagem perfeita do cidadão exemplar. Vivia sempre do lado certo da justiça, sabe? E adorava o sabor de estar sempre com a razão. Só que aí que vem o pulo do gato, a grande revelação. Esses atos todos nunca foram sobre ajudar os outros, eram sobre ele. Cada gesto de caridade era mais um degrau que ele subia na escada do amor próprio. A virtude não era o objetivo, era o combustível que alimentava um ego gigantesco. E ele explica bem essa sensação de superioridade. Ele vivia, como ele mesmo diz, nos cumes, bem acima do julgamento das pessoas comuns. Estava em paz com o mundo porque o mundo o admirava. Ele se sentia eleito, com o direito de ser feliz longe dos porões e dos abismos da vida. Só que, como toda fachada, essa também tinha suas rachaduras. Estava prestes a desmoronar. E tudo começou com um som estranho, numa noite em uma ponte de Paris. Ele conta esse momento que foi bem perturbador. Uma gargalhada que parecia vir do nada, talvez da própria água do rio. Não era uma risada assustadora, mas o efeito dela foi devastador. Foi como se ela colocasse as coisas no lugar, destruindo aquela imagem perfeita que ele tinha de si mesmo. Sabe quando uma memória puxa outra? Foi exatamente isso. Aquela risada abriu uma gaveta na mente dele, que o levou para uma briga de trânsito. Um momento em que essa imagem de homem poderoso, respeitado, foi destruída em público. Ele, o super-homem, foi agredido, humilhado e não fez nada. Mas o golpe de misericórdia, o que realmente doeu, foi o que veio depois, o insulto de um espectador. Pobre coitado. Essa frase ficou martelando na cabeça dele, forçando-o a encarar uma verdade. O desejo dele nunca foi ser justo, era ser o mais forte, era dominar. Então, essas pequenas humilhações, essas rachaduras na armadura, foram abrindo o caminho para a memória principal, o evento que ele tinha trancado a 7 chaves na mente e que representa a sua verdadeira queda. E aí ele nos transporta para lá, para outra ponte, alguns anos antes. Numa noite chuvosa em Paris, o palco do evento que iria mudar completamente a vida dele. Ele tá passando e a vê. Nota a nuca dela, molhada de chuva. É um instante, sabe? Uma imagem congelada no tempo. Mas ele continua andando. Uns 50 metros à frente, ele ouve aquele som que não dá para confundir. O baque de um corpo batendo na água. E em seguida, um grito, que vai descendo o rio até desaparecer. E depois do grito, o silêncio. Um silêncio absoluto, que paralisa. Ele fica ali, parado na margem do rio, ouvindo apenas o nada. E aqui, nesse ponto, vem a confissão nua e crua. A inação total. O homem dos atos virtuosos, o defensor dos fracos e oprimidos, não fez nada. Absolutamente nada. Não pulou, não gritou por ajuda, nem sequer avisou alguém. Ele simplesmente virou as costas e foi embora. Pois é, foi essa falha, essa incapacidade de agir que causou a queda dele e que o forçou a criar essa identidade nova e engenhosa lá em Amsterdã. E só então ele revela o que significa esse título que ele se deu. E olha, não é só sobre confessar a culpa não, é uma estratégia brilhante, um jeito de exercer poder de uma forma totalmente nova. Funciona em etapas, né? A primeira parte do método dele é a penitência.
Ele se expõe por completo, admitindo cada erro, cada ato de egoísmo, cada hipocrisia. Ele se pinta da pior forma possível para desarmar qualquer julgamento que quem o ouve possa ter. E é aí que a armadilha se fecha. Ao confessar os próprios pecados, ele segura um espelho. A história dele é construída de um jeito que, inevitavelmente, quem ouve se reconhece nela. A culpa dele vira a culpa de todo mundo. E ao se julgar, ele ganha o direito de julgar a humanidade inteira, porque ele nos transforma em cúmplices. No final, somos todos iguais. No fim das contas, a grande questão que o livro deixa no ar é essa. A queda de Clemência é uma história universal sobre a duplicidade que existe em nós. Ao ouvir a confissão dele, não estamos apenas julgando um personagem. Somos forçados a encarar nosso próprio reflexo e a questionar nossas virtudes, nossas omissões e as verdadeiras razões por trás do que fazemos.